Seja bem-vindo ao propósito 150 dias para crescer com os Salmos. Esse propósito de 150 dias para crescer com os Salmos veio por orientação do Espírito Santo. O Espírito Santo nos abriu o entendimento de que quando queremos aprofundar o relacionamento com Deus, a primeira coisa que devemos fazer é nos colocarmos na presença de Deus diariamente. Como o livro de Salmos tem 150 textos, você pode usar o livro de Salmos como uma base para que você busque a Deus durante 150 dias. 150 dias cobre praticamente a metade de um ano. Se você colocar como objetivo ler Salmos 2 vezes no ano, você já cobriu 300 dias de relacionamento com Deus. Então, o livro de Salmos ele serve como uma base muito forte para estabelecer um relacionamento diário e contínuo com Deus. Se você considerar que alguns salmos são bem grandes, como por exemplo o Salmo 119, que tem 176 versículos, você pode dividir esse Salmo 119 em 10 partes. E aí você tem mais 10 dias e você pode chegar a ter uma leitura de 160 dias para ter um aprofundamento no seu relacionamento com Deus. E o livro de Salmos, ele também é interessante porque ele começa trazendo uma orientação de como que você pode ser bem-sucedido. E ele termina com louvores a Deus. O Salmo de número 1 fala que se você medita na lei de Deus de dia e de noite para praticá-la, você é comparado como uma árvore que foi plantada junto ao ribeiro de águas, cujas folhas nunca secam e que dá o seu fruto na estação própria. Então, se você medita na palavra de Deus durante o dia e durante a noite e coloca em prática, você recebe água da vida, você recebe rios de águas vivas. Esses rios de águas vivas correspondem ao movimento do Espírito Santo, porque as águas em movimento representam Deus, limpando a nossa vida dos pecados, abençoando a nossa vida, derramando chuvas de bênção sobre nós. Águas fala a respeito de limpeza, purificação, santidade. Águas também fala a respeito de vida. Nós sabemos que o nosso corpo é formado em grande parte de água. Sem água nós morremos. Então Deus está dizendo que se você medita na lei dele dia e noite e coloca em prática, você recebe os rios de águas vivas. Então você tem folhas que nunca secam. Significa que você sempre vai ter esperança, fé, alegria e renovação espiritual para sempre confiar em Deus. E se você dá o seu fruto na estação própria, significa que no tempo certo você vai produzir aquilo que Deus tem para a sua vida. Mesmo que venham os períodos de inverno, os períodos em que é mais difícil, você vai ter forças para louvar a Deus. Você vai ter forças porque você está lendo a palavra dia e noite, então você está confiando em Deus dia e noite e você está praticando a fé em Deus de maneira constante. Esse é o Salmo de número 1. E o Salmo de número 1 fala que se você fizer isso, você vai receber essa bênção de ser como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, mas que os ímpios, aqueles que não escutam a palavra de Deus, são como a palha que o vento espalha. Eles vivem essa vida sofrendo, batendo a cabeça, sem nenhuma direção, pensando que a vida acaba por aqui mesmo, sem pensarem a respeito da vida eterna, daquilo que vai ser como destino da sua alma. Então, o livro de Salmos ele começa falando como receber sucesso. Você recebe sucesso lendo a palavra de Deus e meditando nela dia e noite. Por isso que o livro de Salmos é ótimo
como referência, como base, para que você faça a leitura anual por 2 vezes, porque você cobre praticamente o ano todo honrando a palavra e encontrando o caminho do sucesso, da vitória na sua vida. E quando você chegar no final da vida, vamos ler os Salmos como uma representação da nossa vida. Nós devemos começar cumprindo a palavra de Deus e devemos terminar a nossa vida honrando e louvando a Deus. Lá no Salmo 145 até o Salmo 150, os últimos salmos, todos eles dizem assim: louvai ao Senhor com todo o vosso fôlego, louvai ao Senhor com instrumentos musicais, louvai ao Senhor com tudo que vocês têm, louvai ao Senhor por tudo que vocês são, louvai ao Senhor, louvai ao Senhor. E quando você chega no Salmo 150, lá está escrito: louvai ao Senhor, todo ser que respira, louve ao Senhor. Então, é como se o Salmo 150 dissesse: enquanto você estiver vivo, a conclusão nessa vida é: louve ao Senhor. No meio, entre o Salmo 1 até o Salmo 150, você vai encontrando várias situações da vida. E todas as situações, os salmistas mostram que Deus é o refúgio e a confiança deles. Quando eles pecavam, Deus era o refúgio deles para conseguirem o arrependimento e o perdão dos pecados. Quando eles estavam em angústia e abatidos, Deus estava com eles. Eles escrevem isso. Quando sentiam que a oração não estava subindo, eles confiavam que Deus estava ouvindo. O Salmo 13, Davi fala assim: até quando o Senhor se esquecerá de mim? Será para sempre? E ele termina dizendo: mas eu cantarei louvores ao Senhor. Então, o livro de Salmos, ele mostra que em todas as situações da vida, Deus está bem perto de nós e devemos honrá-lo sempre. Hoje, nós estamos no dia 88 desse propósito e vamos ler, portanto, o Salmo 88. Duas observações antes de lermos o Salmo 88. A primeira é de que o livro de Salmos é uma reunião de poesias, orações, cânticos e adorações, lamentações, que foram escritas por vários autores e que depois foram compiladas, foram reunidas como palavra de Deus para formar o livro de Salmos. Então, o livro de Salmos, ele não tem capítulos. Essa é a primeira observação. Você está vendo na tela Salmos capítulo 88 porque essa Bíblia é digital, então ela coloca capítulo para facilitar quem está lendo. Mas, na realidade, o livro de Salmos não tem capítulo. Cada salmo é individual, independente. O Salmo 88 não tem ligação com o 87 e nem com o 89. Tanto que o Salmo 87, o Salmo 88 e o Salmo 89 têm autores diferentes. O Salmo 87 foi escrito pelos filhos de Corá. O Salmo 88, que nós vamos ler hoje, foi escrito por Emã. E você pode encontrar referências sobre Emã no livro de 1 Crônicas, no capítulo 6, no versículo 33, onde Emã é citado como um dos músicos que adoravam a Deus na época do rei Davi. Então, esse Emã, que escreveu o salmo de hoje, o Salmo 88, ele era um músico que louvava a Deus, e o Salmo 89 foi escrito por Etã, que você encontra referências sobre Etã no livro de 1 Reis, no capítulo 4, no versículo 31. Ele também era um músico, o Etã, e ele era um sábio. Então você vê que os Salmos 87, 88 e 89 têm autores diferentes. Uma outra informação é que o livro de Salmos ele é um livro de louvores. Tanto que na Bíblia original, no hebraico, o nome do livro de Salmos é Tehillim. Se escreve T-E-H-I-L-I-M. E Tehillim significa louvores. Ele é um livro de louvores porque todos os salmos louvam e engrandecem a Deus. Mesmo nos salmos em que existe alguma reclamação, alguma lamentação, algum tipo de choro, os salmos sempre terminam reconhecendo que
eles estão buscando a solução em Deus. Feitas essas duas observações, a primeira de que Salmos não tem capítulos e a segunda de que o livro de Salmos é um livro de louvores, e ele é um livro de louvores porque todos os salmos revelam circunstâncias da vida e que em todas as circunstâncias Deus está conosco. Vamos aqui à leitura do Salmo 88. O Salmo 88, repetindo, é um salmo da autoria de Emã. Emã era um músico que louvava a Deus na época do rei Davi. Ele é contado entre os músicos. 1 Crônicas, capítulo 6, versículo 33, tem a referência ao nome dele. E nesse salmo ele faz uma lamentação. E o Salmo 88 é um salmo que nos mostra que o salmista ele vê situações da vida, as situações difíceis, como permissão de Deus. Aqui no Salmo 88 ele fala que ele está com doença, que ele está sem amigos, que ele está contado entre os que vão descer à morte, mas ele pede a Deus que Deus escute a sua oração. O que esse salmo tem para nos ensinar? Número 1, mesmo nas adversidades mais terríveis da vida, ele continua confiando em Deus. Em nenhum momento ele busca oração, fazer uma oração para algum santo. Em nenhum momento ele busca fazer alguma oração em outro lugar. Ele não vai buscar nenhum outro espírito, nenhuma outra divindade. Ele continua confiando apenas no Senhor, porque ele sabe que o Senhor é que tem todas as respostas e o Senhor é que é o verdadeiro Deus. Deus é o refúgio de Emã. Verdadeiramente, ele não busca em nenhum outro lugar. Essa é a primeira lição. Deus é soberano, a confiança dele está totalmente em Deus. A segunda lição é que mostra a constância na fé. Ele continua com esperança de que Deus é que pode mudar a situação dele. A fé dele se mantém acesa apesar dos desafios. E a terceira lição é que nós podemos chorar para Deus. Podemos dizer para Deus: Deus, a situação que eu estou passando é essa. Esteja comigo e me ajude. Então, o Salmo 88 ensina essas três lições. Vamos lá à leitura do Salmo 88. Ele começa dizendo assim, versículo 1: Senhor, Deus da minha salvação. Veja, ele fala, o Senhor é o Deus da minha salvação. Diante de ti tenho clamado de dia e de noite. Então ele mostra, ele está numa situação difícil, mas ele não desiste. Ele clama dia e noite a Deus. Versículo 2: Chegue a minha oração perante a tua face. Inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Então ele pede que Deus receba a oração dele. Versículo 3: Porque a minha alma está cheia de angústias e a minha vida se aproxima da sepultura. Veja que aqui ele está dizendo qual o quadro dele. Ele está cheio de angústias, ele sente que está à beira da morte. Versículo 4: Já estou contado com os que descem à cova. Estou como um homem sem forças. Versículo 5: Posto entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais te não lembras mais, antes os exclui a tua mão. Então ele está dizendo, eu já estou praticamente na cova. Praticamente eu estou na sepultura, praticamente com quem não é mais lembrado por Deus. Versículo 6: Puseste-me no mais profundo do abismo, em trevas e nas profundezas. Nesse versículo 6, ele considera que Deus é soberano. Ele fala, eu estou aqui, perto da morte. Quem me colocou aqui foi o Senhor. Puseste-me no mais profundo do abismo, em trevas e nas profundezas. Deus é soberano.
Mesmo quando eu estou passando desafios, adversidades, por desertos, por situações de doença, é Deus que permite que ocorra tudo na minha vida. Se Deus não quiser que uma situação ruim aconteça, Deus, ele me protege e não deixa aquilo acontecer comigo. Versículo 7. Sobre mim pesa a tua cólera. Tu me abateste com todas as tuas ondas. Ele está dizendo, o Senhor ele entende que Deus está lançando a cólera dele. Alguma coisa, ele entende que alguma coisa Deus quer falar com ele. Que Deus está colocando ele nessa situação por algum castigo. Aí vem aqui o selá. Essa palavra selá significa pausa. Vamos lembrar que os Salmos são um livro de louvores. O povo hebreu usa os Salmos para louvar a Deus. Quando tem um selá, significa que quando eles cantam esse salmo, aqui tem uma pausa na música. Quando nós estamos recitando o salmo, significa que aqui nós devemos dar uma parada, uma pausa para meditar naquilo que foi falado. Então a pausa aqui seria: reflita. Se Deus é soberano, então tudo o que acontece, acontece porque Deus é que deixa acontecer. Mesmo quando uma situação é muito terrível na nossa vida, Deus permite por alguma razão. E aqui nós podemos lembrar do livro de Jó. Você que já leu o livro de Jó, sabe que a Bíblia fala que Jó era um homem reto, íntegro, sincero e que se desviava do mal. Mas mesmo com essas 4 características que honravam a Deus, Deus permitiu que ele passasse pela perda de todas as riquezas. Ele era um homem muito rico e perdeu todas as riquezas, pela morte dos seus 10 filhos e por uma doença que ele tinha que usar caco de telha para raspar a sua pele, de tão terrível que era a doença que ele pegou. E ainda todos os amigos dele condenavam Jó, dizendo que ele tinha feito alguma coisa errada, e a própria esposa dele disse para ele amaldiçoar a Deus e morrer, porque não valia mais a pena viver. No meio de tudo isso, Deus se revelou para Jó. Jó teve a oportunidade de conhecer a Deus mais profundamente. E Jó termina o livro dizendo: eu antes ouvia falar do Senhor, mas agora eu vejo com os meus olhos. Isso mostra que Jó, no meio do sofrimento que ele passou, aprofundou o relacionamento com Deus e entendeu a soberania de Deus. E aqui, quando o Emã fala que foi o Senhor que colocou ele no mais profundo do abismo, em trevas e profundezas, e que sobre ele pesa a cólera de Deus, e que foi o Senhor que o abateu com todas as ondas dele, ele está dizendo: é o Senhor que está permitindo que isso aconteça comigo. Então nós vemos que nessa primeira parte nós estamos usando cores para separar a leitura de maneira intencional. A intenção é meditar nos salmos de maneira que possamos guardar a aplicação diária. Então, do versículo 1 até o versículo 7, nós temos aqui uma primeira parte em que o salmista fala: eu vou buscar a resposta de Deus. Deus é que é Deus da minha salvação. Eu vou contar para Ele o que eu estou passando. E a situação que eu estou passando é que eu estou à beira da cova. Eu estou para morrer. Então eu preciso que Deus me escute. E eu peço que Ele me ouça. Veja o versículo 2. Chegue a minha oração perante a tua face e inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Eu peço que Deus me escute. Eu peço que Deus se incline. Eu peço que Deus venha para perto de mim para receber a minha lamentação, a minha reclamação. E eu coloco diante de Deus toda a minha angústia e falo para Ele: eu estou à beira da morte, mas a minha confiança continua somente no Senhor.
Ele não busca nenhum outro Deus, ele confia somente no Senhor. E aqui ele fala que o Senhor continua sendo soberano. Foi ele que permitiu essa situação. Aí vem um selar, uma pausa. Essa primeira parte é: Deus é soberano, devemos confiar nele. Agora vem a segunda parte: se existe alguma situação terrível, Deus tem o controle para realizar a mudança dessa situação. Então devemos orar exclusivamente a ele. A nenhum santo, a nenhuma imagem, a nenhum outro Deus, a nenhum outro homem ou mulher, mas somente a Deus, porque é dele que vem a resposta, a palavra final. Agora vem a segunda parte, o versículo 8 até o versículo 10. Alongaste de mim os meus conhecidos e fizeste-me em extremo abominável para eles. Estou fechado e não posso sair. Então ele está aqui dizendo que até os amigos dele, os conhecidos dele, o Senhor afastou de perto dele. E ele coloca assim: estou fechado e não posso sair. Talvez ele estivesse no quarto com depressão. Talvez ele não pudesse caminhar porque ele fala que ele estava à beira da cova. Então talvez ele estava numa cama sem poder sair de casa e ninguém veio visitá-lo. Versículo 9. A minha vista desmaia por causa da aflição. Então veja, ele não consegue nem fixar os olhos em alguma coisa. A vista dele, ele fecha os olhos, desmaia, de tão aflito que ele está. Senhor, tenho clamado a ti todo dia, tenho estendido para ti as minhas orações. Aí o versículo 10, mostrarás tu maravilhas aos mortos? Ou os mortos se levantarão e te louvarão? É como se ele estivesse fazendo uma pergunta: ei Deus, o Senhor quer que eu morra? Quando eu morrer, eu vou louvar o Senhor? Aí vem um selá aqui, ou seja, mais uma pausa. É uma reflexão aqui. Qual que é a reflexão? O Senhor quer que eu morra? Eu continuo orando ao Senhor. Eu continuo louvando ao Senhor. Mas quem louva a Deus depois que já está morto? Então aqui fica uma segunda reflexão. Se Deus nos deixa sem amigos, numa cama, quase que desmaiando algumas vezes, nós vamos continuar orando a Ele, como o Emã aqui? Veja o versículo 9, aqui no meio da tela. Ele fala aqui: Senhor, tenho clamado a Ti todo dia, tenho estendido para Ti as minhas mãos. Estendido significa eu estendo as minhas mãos, eu levanto as mãos para o céu e digo: Deus, me alcança. Agora vem a última parte, do versículo 11 em diante. Ele pergunta aqui a respeito da morte: será anunciada a tua benignidade na sepultura? Ou a tua fidelidade na perdição? Ele está perguntando: depois que eu morrer, será que eu vou escutar a respeito da benignidade do Senhor, a respeito da bondade de Deus na minha vida? Versículo 12. Saber-se-ão as tuas maravilhas nas trevas? E a tua justiça na terra do esquecimento? É tudo sobre a morte. Será que Deus vai me responder depois que eu já estiver morto? Versículo 13. Eu, porém, Senhor, clamo a ti, e de madrugada te envio a minha oração. Ele não dá a resposta. Veja, o versículo 11 e o versículo 12, ele faz perguntas. Ele questiona: será que depois que eu morrer, eu vou saber que Deus fez o bem? E aí ele não responde. Ele se preocupa com o que ele está vivendo. Ele fala: eu, porém, eu não tenho a resposta, Senhor, mas eu faço o que eu posso fazer. Eu clamo a ti, e de madrugada te envio a minha oração. Lá em Provérbios, capítulo 8, versículo 17, está escrito assim: eu amo os que me amam,
e os que de madrugada me buscam me encontrarão. Então, o Emã aqui, ele vem buscar a Deus de madrugada. Versículo 14: Senhor, por que rejeitas a minha alma? Como ele não está alcançando a resposta, como o sofrimento está durando bastante tempo, ele pergunta: Senhor, por que rejeitas a minha alma? Por que escondes de mim a tua face? Vamos lembrar da leitura do Salmo 13. O Salmo 13 foi escrito pelo rei Davi. E lá ele fala: Até quando o Senhor se esquecerá de mim? Será para sempre? Até quando eu clamarei e tu não me ouvirás? Aqui no Salmo 88, o Emã está passando pela mesma situação. Ele está dizendo aqui no versículo 14: Senhor, por que rejeitas a minha alma? Por que escondes de mim a tua face? Ele está orando, e aqui no versículo 13 nós lemos que ele está orando de madrugada, mas ele não está tendo resposta. Mas mesmo não tendo resposta, ele insiste em orar a Deus. Quando ele insiste em orar a Deus, ele está mostrando para nós que o louvor a Deus requer de nós a nossa constância na fé. Lá em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus. É importante que os que chegam até Ele revelem que têm fé, para que possam receber o galardão, as recompensas que Ele tem. Isso está escrito também em Hebreus. Então aqui, o Emã, ele pergunta: por que o Senhor não está me respondendo? Às vezes parece que Deus não está ouvindo a nossa oração. Mas o Emã mostra que ele tem confiança em Deus no momento em que ele revela aqui que ele insiste, ele permanece. Lá em João, no capítulo 15, no versículo 7, Jesus disse que se as minhas palavras permanecerem em vós e vós permanecerem em mim, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então, aqui fala sobre permanecer, sobre ter insistência, continuar com Deus. Versículo 15: Estou aflito e prestes a morrer. Desde a minha mocidade, quando sofro os teus terrores, fico perturbado. Então ele fala aqui: desde quando eu era jovem, eu já passei por outras situações terríveis. Quando eu sofro os terrores, eu fico perturbado. Ele está lembrando que ele já tinha passado por outras situações, mas toda vez que vem uma situação de angústia, ele fica perturbado. Isso é natural. Todos nós ficamos perturbados quando passamos por situações terríveis. Versículo 16: A tua ardente... Quando ele fala indignação, ardente indignação, ele está mostrando que ele estava sofrendo. Estava ardendo na pele dele o sofrimento. A tua ardente indignação sobre mim vai passando. Os teus terrores fazem-me perecer. Nesse versículo 16, mais uma vez, nós vemos ele reconhecendo a soberania de Deus. Ele sabe, se Deus quiser me curar agora, ele cura. Mas se ele não me cura, é porque ele está me fazendo sofrer isso que eu estou sofrendo. Isso está ardendo. Ele entende que Deus tem alguma indignação contra ele. Versículo 17: Como águas me rodeiam todo dia, cercam-me todos juntos. Versículo 18: Afaste para longe de mim, afastaste para longe de mim amigos e companheiros. Os meus íntimos amigos agora são trevas. Então ele está dizendo que agora eu estou sozinho. Agora, quando eu olho à minha volta, eu só vejo trevas. Talvez ele estivesse num quarto escuro, onde ele deixava a cortina fechada durante o dia, para não ver o dia, de tão mal que ele estava. Então ele fala que eu estou sozinho, o meu dia são como trevas. Esse salmo, ele é um salmo sombrio, ele é um salmo especial,
especial porque ele é um salmo que só traz na maior parte uma lamentação terrível, como alguém que está dizendo assim: eu vou morrer, eu estou à beira da sepultura. Será que quando eu morrer eu vou louvar a Deus? Mas ele é um salmo que mostra que nós podemos orar assim, que nós podemos falar para Deus: ei Deus, porque o Senhor me colocou nessa situação. Ele não pergunta, veja, ele não questiona o porquê. Ele só fala: o Senhor me colocou nessa situação. Então eu clamo a ti dia e noite. Eu clamo a ti de madrugada. Eu clamo ao Senhor para que eu tenha, porque para que o Senhor me escute. Dia e noite eu clamo ao Senhor. E ele coloca a situação que ele está passando na mão de Deus, mostrando que ele tem confiança absoluta em Deus. Portanto, o Salmo 88 nos ensina: não abra mão de dar honra somente a Deus. Somente Ele criou os céus e a terra e somente Ele é o nosso Deus. A lição número 2: independente das circunstâncias, tenha fé nele. Mesmo nas situações que parecem terríveis, ele está à beira da morte, mas em nenhum momento ele reclama de Deus. Em nenhum momento ele fala que o Senhor foi mau. Até quando ele fala da indignação de Deus, ele fala: a tua ardente indignação recaiu sobre mim e eu estou aqui sofrendo. Mas em nenhum momento ele se dirige contra Deus, dizendo: o Senhor é mau, o Senhor me abandonou, o Senhor isso ou aquilo. O Senhor colocou a ardente indignação sobre mim e agora estou aqui nessa condição. Mas me escuta, Deus. Me escuta, Senhor. Quando ele faz isso, ele louva a Deus. Ele adora a Deus. Ele mostra que ele está com Deus, mesmo na situação difícil. Muitas pessoas só querem estar com Deus quando estão recebendo bênçãos. Quando vêm os momentos difíceis, eles já começam a amaldiçoar a Deus e já começam a dizer: eu não quero mais servir a esse Deus. Um Deus que só traz luta e provação para mim não serve para ser o meu Deus. Na realidade, essas pessoas veem Deus como o gênio de uma lâmpada mágica. Deus só é Deus enquanto abençoa. Mas nos momentos difíceis, de doença, de estar à beira da sepultura, se Deus não atende conforme o que elas querem, então Deus já não é mais Deus. Jó, ele o tempo todo permaneceu com a confiança em Deus, mesmo sofrendo o que estava sofrendo. E o Emã mostra aqui que ele estava à beira da morte, sentindo-se terrivelmente destruído, mas ele continua dizendo: eu faço a minha oração ao Senhor, e eu busco ao Senhor de madrugada, e cedo eu faço chegar a minha oração ao Senhor, e dia e noite eu oro ao Senhor. Ele mostra que ele realmente reconhece a soberania de Deus, ele entende que, mesmo que as situações difíceis são permitidas pelo próprio Deus, em razão da soberania dele. E ele reconhece que ele é totalmente dependente de Deus. Ele fala: eu dependo de Deus. Deus é que é o dono de tudo. Eu sigo a Ele. Então que você possa, no meio das adversidades, ter a permanência na confiança em Deus. Não ver Deus apenas como o gênio da lâmpada mágica, mas entender que Deus é verdadeiramente Deus e que no meio das tribulações, dos sofrimentos, das adversidades, Ele está conosco. Para encerrar, vamos ler aqui um texto de Romanos, no capítulo 5, para fortalecer a nossa confiança e a nossa fé. Aqui em Romanos, no capítulo 5, nós lemos aqui no versículo 3: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Ele está dizendo aqui então no versículo 3: mas também nos gloriamos. Significa, mas também
nos alegramos, mas também sentimos alegria nas tribulações. Por quê? Porque estou sabendo que a tribulação produz a paciência. Eu passo por tribulação, eu tenho que lidar com ela, eu tenho que enfrentá-la, eu tenho que pensar dia após dia como ficar mais forte, como ficar melhor, como receber alguma inteligência para passar por cima da tribulação, para vencê-la. E isso me dá paciência, porque eu tenho que ficar enfrentando aquela tribulação e eu vou desenvolvendo paciência. Versículo 4: E a paciência produz a experiência. Depois que eu fiquei enfrentando a tribulação, pensando em como resolver, quando eu recebo a vitória, quando eu consigo receber o passar por aquela tribulação, eu tenho uma experiência para contar. E eu tenho uma experiência para a minha vida. Eu fico mais forte para passar por outros desafios. Aí, continuando no versículo 4, e a experiência produz a esperança. Da próxima vez que eu passar por uma tribulação, eu vou ter esperança, eu vou lembrar. Eu já passei por coisas terríveis e piores no passado. E eu consegui chegar aqui. Então, eu tenho esperança de que eu vou passar por mais essa e ainda vou chegar do outro lado para louvar a Deus. Aí o versículo 5: E a esperança não traz confusão. Quando eu tenho esperança, acabou a minha confusão. Qual confusão? Às vezes nós passamos por situações difíceis e pensamos: será que Deus está comigo? Será que Ele não está? Quando eu passo pela tribulação e eu consigo paciência, e a paciência me dá experiência, e a experiência me traz esperança, a esperança não traz confusão. Quando eu tenho esperança, eu sei que Deus vai dar a resposta logo logo. Eu sei que Deus está comigo. Eu sei que Deus está do meu lado. Eu sei que ali na frente tem a resposta e a solução de Deus. Quando eu passo pela tribulação, eu tenho paciência e experiência, e a experiência traz esperança. A esperança não traz mais confusão. Eu sempre espero em Deus, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, porque o amor de Deus está em nós, em nosso coração, o Espírito Santo mora conosco, está conosco, nós temos a certeza de que Deus está conosco. Ele tem a esperança. Então, quando passamos por situações difíceis como Emã, no salmo que nós lemos hoje, o Salmo 88, ele tem esperança em Deus. Certamente que Emã já tinha vivenciado muitas coisas boas com Deus. Então, na hora que ele estava à beira da cova na sepultura, ele continuou louvando a Deus. Ele não desonrou a Deus. Porque há pessoas que desonram a Deus, que na tribulação falam: eu não quero mais seguir esse Deus. Porque se ele não responde como eu quero, então ele não é mais o meu Deus. Mas o Emã louva a Deus, revelando: mesmo na tribulação, eu continuo com Deus. Mesmo à beira da morte, eu faço chegar a minha oração dia e noite e de madrugada, pedindo a Ele a resposta, porque eu sei que Ele continua sempre sendo Deus. Essa é a mensagem de hoje, do Salmo 88. Deus abençoe a sua vida hoje sempre e grandemente. Amém. Que você tenha essa força de esse entendimento a respeito das tribulações. Elas produzem paciência, depois experiência, e com a experiência você não perde mais a esperança. Deus renove a sua fé, a sua confiança, a sua esperança nele hoje e até a eternidade. Amém.